Agora, meu querido irmão, irmã, visitante, convidado, você que está conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Vamos ler a palavra de Deus num texto muito conhecido do Evangelho de Lucas, do capítulo 5, a partir do versículo 17. Eu quero falar nessa noite a partir desse texto com o seguinte tema: exponha-se ao milagre. Vamos falar juntos? Exponha-se ao milagre. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. A palavra de Deus diz assim: um dia Jesus estava ensinando, e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia, e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo, louvaram a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque esse texto está na Bíblia, Senhor. E se ele está na Bíblia, é porque o Senhor quer nos falar através dele. Nós oramos agora para que isso aconteça nessa noite, Deus. Que o Teu Espírito Santo nos dê toda a capacitação necessária para expor essa realidade. E também, Senhor, para que os nossos corações aqui, de cada um, estejam abertos para receber a semente viva da Tua palavra. Faz isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como eu disse, é um texto conhecido, que muita gente aqui já leu e já ouviu pregações sobre esse texto. E é um texto muito interessante, porque diz a palavra que Jesus estava numa casa e ali ele estava ministrando, ensinando, compartilhando as coisas do reino de Deus, o evangelho, e ele já tinha feito muitos milagres. E você sabe que aonde existe a manifestação de um milagre, as pessoas juntam ali. Mesmo que às vezes o milagre seja falso, o que não era o caso de Jesus. Milagre sempre chama atenção. E no tempo de Jesus não era diferente. A casa estava superlotada, não tinha espaço para mais ninguém. Diz o texto que naquele momento, 4 homens vinham trazendo um paralítico. E aqueles homens, quando chegaram naquela casa, perceberam que não tinha como entrar nem uma pessoa, quanto mais um grupo levando um paralítico deitado numa maca, o que exigiria muito mais espaço para eles passarem e alcançarem o alvo deles, que era colocar-se ou colocar aquele amigo que estava paralítico diante de Jesus. Diz o texto que eles encontraram uma saída inusitada, uma saída que normalmente, naquela época isso era até relativamente mais fácil, mas mesmo assim era uma saída estranha, porque ninguém ia pelo teto, só ladrão. Ladrão e Papai Noel. Mas Papai Noel não existe, então só ladrão que entra pelo teto. Aqueles homens olharam por um lado, olharam para o outro, não tinha janela, não tinha porta que desse para passar. A multidão era grande,
mas o alvo deles era intenso. Diz o texto que eles abriram um buraco no teto. Naquela época, muitos tetos eram feitos de uma espécie de palha, então não era tão difícil abrir um buraco no teto. E eles abriram aquele buraco e desceram com muito cuidado, certamente amarrado em cordas, desceram aquela maca até onde Jesus estava. É lógico que no momento como aquele, a reunião parou, ficou todo mundo olhando o que estava acontecendo. E aquele homem que estava paralítico passou a ser o alvo de todas as atenções. Aquele homem foi baixado diante de Jesus e ali ele teve a grande experiência da vida dele. Ele experimentou pelo menos 2 milagres. O milagre da salvação e o milagre da cura. Ele foi exposto ao milagre. Por isso, o tema dessa mensagem, exponha-se ao milagre. Agora, irmãos, antes da gente meditar propriamente dito sobre essa exposição, o que nós podemos fazer para nos expor à possibilidade de um milagre, é importante a gente lembrar 3 coisas sobre milagres. 3 coisas importantes que a gente precisa lembrar. Primeira coisa, que o milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus na nossa vida. Então, milagre, às vezes eu ouço as pessoas falando assim, um milagre extraordinário. Isso é uma redundância, porque todo milagre é extraordinário. Entende? O que é uma coisa extraordinária? É uma coisa que foge do ordinário, que foge daquilo que é comum, que foge daquilo que é a rotina, que é o normal. Normalmente, um aleijado não anda. Normalmente, um aleijado fica aleijado. Normalmente, um aleijado amarrado numa maca, se ninguém desamarrá-lo, ele vai continuar amarrado na maca. Mas o milagre faz com que o aleijado ande. Porque o milagre é uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Então, é algo que vai além do natural, que vai além do normal, que vai além do explicável humanamente. A ciência não pode explicar um milagre. Eles podem até ter teorias, ter ideias, hipóteses, mas o milagre, ele não é explicado pela ciência. Porque um dos conceitos da ciência é que uma experiência ela pode ser repetida, desde que se respeite, que se considere todas as exigências para que aquilo se repita. Alguém pode repetir um milagre sempre que quiser? Não. Porque o milagre é uma ação sobrenatural na nossa vida. A segunda coisa que a gente precisa lembrar sobre a questão do milagre é que o milagre, irmãos, é sempre uma ação soberana de Deus na nossa vida. O milagre não é uma coisa que acontece pela nossa vontade, pelo nosso querer. A irmã disse aqui muito bem que Deus ele tem o tempo e o modo dele nos responder. Então, milagres são ações soberanas. Deus pode fazer o milagre, Deus pode não fazer o milagre, mas todo milagre é uma ação soberana. É porque o milagre acontece não porque você exige, mas porque Deus, na sua vontade soberana, decide fazê-lo. Ele decidiu. Quando Deus decide fazer um milagre, irmãos, o demônio não vai ser empecilho. Eu digo a você, nem a nossa incredulidade vai impedir Jesus de fazer o milagre. Porque a vontade soberana de Deus sempre prevalece. Então, um milagre é sempre uma ação soberana. Deus decide, Deus não decide fazer, Deus faz no tempo que Ele quiser, do modo que Ele quiser. Você, quando lê na Bíblia, você vê Jesus, por exemplo, para ficar bem claro, curando pessoas de várias maneiras. Vê Jesus simplesmente declarando, seja curado. Você, de repente, vê Jesus fazendo um lodo e passando com aquele lodo nos olhos de um cego. Você vê Jesus, de repente, soprando no ouvido de um mudo. Você vê Jesus, de repente, tocando num leproso e purificando ele. Você vê Jesus dando uma ordem a um doente que nem estava presente no ambiente. E lá onde ele está, ele é curado. Tudo isso mostra o quê? Que o milagre é uma ação soberana de Deus. É Deus quem tem a última palavra sobre o milagre. E a terceira observação que eu quero fazer nessa introdução sobre os milagres
é que o milagre, gente, é sempre uma expressão da graça de Deus. Nunca se baseia em algum mérito que nós possamos ter. O milagre é sempre uma expressão da graça de Deus. Todo milagre, irmãos, é expressão da graça. Nenhum milagre, por mais que seja intensa a sua busca, por mais que você se consagre na direção de um milagre, por mais que você tente fazer coisas, rituais, cumprir exigências religiosas, nada disso fará de você merecedor de um milagre. O milagre é uma expressão da graça de Deus, sempre. É por isso que às vezes Deus cura até um ateu. É por isso que às vezes Deus cura até um blasfemador. De repente, o homem não acredita em Deus. Às vezes ele, além de não acreditar em Deus, ele blasfema contra as coisas de Deus. Mas de repente esse homem cai doente, por exemplo, uma doença incurável. E vai um crente lá e ora por ele. E ele é curado. Por quê? Porque é a graça de Deus. Ele não merecia, da mesma forma que eu e você, que cremos e buscamos e adoramos a Deus, também não merecemos. Isso precisa ficar muito claro. Milagre é algo sobrenatural, é ação sobrenatural. Milagre é ação soberana. Milagre é a expressão da graça. Dito isso, surge uma pergunta a partir desse texto. Como podemos nós nos expor à possibilidade de um milagre? Como nós podemos nos expor à possibilidade do milagre? Isso é muito importante, irmãos. Porque se nós cremos que existem milagres, se nós cremos que milagre, apesar de ser algo sobrenatural, extraordinário, da soberania de Deus e da graça de Deus, mas nós cremos que o milagre acontece, ou que milagres acontecem. O que eu e vocês podemos fazer para nos expor à possibilidade do milagre? Esse texto nos ajuda a pensar sobre isso. Uma das coisas que eu descobri, refletindo nesse texto, é o seguinte: que em meio à necessidade de um milagre, nós temos que fazer tudo o que nos cabe fazer, mas fazê-lo sempre com fé em Jesus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Diz o texto aqui que aqueles homens queriam colocar aquele rapaz aleijado, aquele homem aleijado, diante de Jesus, porque eles tinham a expectativa que Jesus pudesse curá-lo, levantá-lo, porque eles já tinham visto ou ouvido Jesus fazer isso na vida de outras pessoas. Por exemplo, na igreja, quando a gente ouve um testemunho, olha, eu quero dar um testemunho que eu fui curada, que Deus me respondeu essa oração. Por que o testemunho é dado? Para encorajar a fé dos outros. Naquele momento, de repente, tem alguém sentado que está passando por um problema igualzinho àquele que está sendo testemunhado, e aquela pessoa ouve e diz, puxa, se Deus fez isso na vida daquela pessoa, Ele pode fazer na minha também. E aquela pessoa começa a orar com fé. Então aqueles homens ali, eles estavam nessa expectativa porque certamente eles já tinham visto ou ouvido sobre os milagres de Jesus. Mas quando eles chegaram lá, nós vimos aqui havia um problema. Não tinha como entrar. E seria muito fácil desistir. Seria muito fácil ir embora. Por outro lado, gente, preste atenção. Jesus também poderia ter sido avisado lá dentro da casa. Alguém poderia ter dito para Jesus, Jesus, tem um pessoal lá fora com um aleijado, manda uma palavra para ele ser curado. Jesus já tinha feito isso com pessoas muito mais longe. O fato de Jesus não ter, dele não chegar tão perto de Jesus não era empecilho para o milagre, não é verdade? Mas havia um propósito em tudo aquilo. E o coração daqueles homens, eles não sabiam que Jesus podia talvez curar à distância. Para eles era importante que Jesus estivesse ali. Gente, quando nós estamos vivendo momentos na nossa vida em que a gente percebe que a gente precisa de um milagre, nós precisamos, nessa situação, mesmo dependendo de um milagre, fazer tudo o que nos cabe fazer, mas fazer sempre com a perspectiva da fé em Jesus. Por exemplo, se você está doente, você precisa fazer o tratamento, mas fazer o tratamento com fé em Jesus. Se você está endividado, o que você precisa fazer? Renegociar as suas dívidas, mas faça isso com fé em Jesus. Se você está precisando buscar os seus direitos legítimos, diante da sociedade, diante da justiça, diante da lei dos homens, faça isso, mas faça isso com fé em Jesus.
Se você precisa estar numa crise econômica, perdeu o emprego, a coisa está difícil, reorganize o orçamento. Reorganize. Chame a família. Olha, não dá mais para ter TV a cabo, não dá mais para comprar roupa todo mês, não dá mais para fazer isso, não dá mais para fazer aquilo. O orçamento precisa ser refeito, a vida precisa ser organizada. Mas todos esses atos que nos cabem fazer precisam ser feitos na perspectiva da fé em Jesus. Onde é que eu encontro isso no texto? Irmãos, Jesus, com o poder que ele tinha, o que ele tem, ele poderia dar uma ordem e aquela maca atravessar aquela parede. E ela vir voando e chegar aos pés de Jesus. Ou não? Claro que poderia. Mas aqueles homens fizeram aquilo que lhes cabia fazer. Eles subiram no teto. Eles fizeram um buraco do teto. Eles amarraram aquela maca. Eles desceram aquela maca até que Jesus pudesse estar diante daquele rapaz, daquele homem, até que aquele homem pudesse estar diante de Jesus. Esse buraco do teto, esse subir o teto, esse descer o teto, são as ações que às vezes a gente precisa tomar na vida. Você precisa de um milagre. Por exemplo, você quer se libertar de um vício. Muitas vezes a libertação de um vício é um milagre. O que Deus fez na vida da irmã Marlene foi um milagre. A irmã Marlene não foi para a clínica, casa de recuperação. Ela ouviu o evangelho, aceitou a Cristo e foi liberta. Isso é um milagre, irmãos. Porque o alcoolismo ele produz uma dependência física e emocional. É uma doença ligada a um pecado. Então é terrível. Mas quando Deus faz, Deus faz. Agora, se eu estou lutando, por exemplo, com um vício, então eu estou o quê? Estou necessitando de um milagre, certo? Aí, o que eu posso fazer, por exemplo? Qual é o buraco no teto que eu preciso fazer? De repente, o buraco no teto que eu preciso fazer, para estar me dispondo, para estar vivendo a possibilidade do milagre, existem coisas que eu preciso fazer. Por exemplo, eu preciso me afastar daqueles amigos que me levam a beber, que me levam a fumar, que me levam a cheirar. Preciso me afastar deles. Preciso avaliar as companhias que eu tenho, o ambiente que eu vivo. Esse é o buraco do teto que eu preciso fazer. E eu estou buscando milagre, mas em meio à necessidade de milagre, eu estou fazendo tudo o que me cabe fazer, mas fazendo sempre olhando para Jesus. Eu vou me afastar dessa pessoa, mas eu quero que é Jesus que vai fazer a obra na minha vida. Eu estou reorganizando a minha vida, mas Jesus vai me abençoar. Eu estou buscando o tratamento que eu preciso buscar para essa doença, mas é Jesus que vai me abençoar. Você precisa, se for preciso, subir no teto, fazer o buraco, descer. Há coisas que você precisa fazer, há necessidades, há atos, há atitudes que você precisa tomar. Ficou claro isso, igreja? Amém? Segunda coisa que a gente aprende aqui, para a gente poder se expor à possibilidade de um milagre, que a gente aprende nesse texto, a gente precisa apresentar-se a Jesus com todo o nosso problema. Aquele homem foi descido ali diante de Jesus sem nenhuma maquiagem. Ele estava sendo apresentado diante de Jesus com toda a sua doença, com todo o seu drama. Meus irmãos, diante de Jesus, não dá para fingir que somos aquilo que não somos, se queremos nos expor ao milagre. Diante de Jesus, se você está amarrado, você precisa chegar diante dele amarrado. Se você está oprimida, oprimido, você tem que chegar diante dele assim. Se você está na dependência de alguma coisa, você precisa chegar diante dele reconhecendo a sua dependência. Expor-se ao milagre implica numa exposição total da nossa vida, com todos os dramas que ela tem diante da pessoa de Jesus. Eles não botaram ele numa maca diferente. Eles não carregaram ele nem no colo. É interessante isso. Eles poderiam ter amarrado ele pelo braço e descido ele sem a maca, mas eles desceram aquele homem na maca. Isso tem uma lição espiritual para nós. De repente, você está aí de pé, caminhando, mas você está amarrado a uma maca. Uma maca emocional, uma maca espiritual. E aquela maca era o símbolo da doença dele. Era o símbolo da enfermidade dele. Era o símbolo do mal que ele tinha. E a Bíblia diz que ele chega diante de Jesus carregando aquela maca.
carregando o símbolo do problema que ele trazia, a marca da enfermidade dele, a marca do mal que ele sofria. Diante de Jesus, se nós queremos nos expor à possibilidade de um milagre, nós temos que chegar diante de Jesus, expondo, apresentando todo o nosso problema. Não adianta a gente querer viver a possibilidade de um milagre. Jesus, as coisas não estão tão ruins assim, e está tudo destruído. O caminho para a gente poder ser curado é reconhecer a doença, é reconhecer o mal. Então, apresente-se a Jesus com todo o seu problema, se você quer expor-se à possibilidade de um milagre. Terceira coisa que a gente aprende aqui nesse episódio bíblico. Se a gente quer se expor à possibilidade do milagre, a gente precisa manter uma visão bíblica de Jesus. No verso 21 e 22 diz assim, os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar e ficar ali matutando na mente deles sobre o que Jesus tinha dito. Perdoados são os teus pecados. Aqueles homens, esses mestres da lei e fariseus, eram grandes conhecedores das Escrituras. Eles conheciam muito o Velho Testamento. E eles, quando viram Jesus dizendo que perdoava pecados, eles entraram em crise. Eles falaram assim, esse homem é um blasfemo. Porque as Escrituras dizem que só Deus pode perdoar pecados. E ele está trazendo para si uma autoridade que só pertence a Deus. Mas por que eles entraram nessa crise? Porque eles não tinham uma visão bíblica de Jesus. Eles não reconheciam quem Jesus realmente era. A gente aprende na Bíblia, irmãos, que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus não é 50% homem, 50% Deus. Ele é 100% divino. É Deus que desceu do céu. E ele é 100% homem, porque ele nasceu num ventre de uma mulher. Jesus é Deus que se fez carne. É Deus que se revelou como ser humano, como homem de carne e osso diante de nós. E nessa perspectiva da divindade e da humanidade de Jesus, a gente aprende que Jesus tem todo o conhecimento. Jesus conhece tudo. A gente aprende que Jesus tem toda a soberania. Jesus é soberano. Quando ele manda o vento parar, o vento para. Quando ele manda as ondas baixarem, as ondas baixam. Quando ele manda a doença sair, a doença sai. Quando ele decreta alguma coisa, aquilo acontece. Porque não é uma palavra de homem, é uma palavra de Deus. A gente aprende na Escritura duas coisas muito importantes também sobre a personalidade, sobre a visão bíblica de Jesus, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. São duas coisas muito importantes, gente. É a singularidade e a exclusividade de Jesus. Ou seja, Jesus ele é único, não existe nada nem ninguém igual a Jesus. Jesus não pode ser equiparado a uma virgem, a uma santa, a um santo. Jesus ele é único, ele é singular. E mais do que nunca, nessa época de pluralidade, de relativismos, de que toda fé está bom, de que o importante é crer em alguma coisa. Nessa época em que essas ideias são propagadas, a gente precisa se lembrar e reafirmar a singularidade de Jesus. Não há outro Salvador, não há outro Senhor, não há outro Deus que se fez homem. Somente Jesus tem esse poder. Aqueles homens, eles não tinham essa visão. Por isso eles ficavam murmurando entre eles. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Esse homem é um blasfemador. Ele está falando uma blasfêmia. Que autoridade ele tem? Quem que ele acha que é? Ele não passa de um ser humano normal, de um pecador, dizendo que está perdoando pecados de alguém. Esse homem, quem ele pensa que é? E muita gente olha para Jesus com a ideia errada hoje também. Por isso nós temos que lembrar da singularidade e da exclusividade de Jesus. Ninguém se iguala a Jesus. Só Ele tem poder de salvar. Só Ele é mediador entre você e Deus. Só Ele. Você quer se expor ao milagre? Então você precisa ter uma visão bíblica de Jesus. Os fariseus e os mestres da lei, eles estavam tão perto de Jesus, mas não estavam expostos ao milagre. Porque o coração deles, a mente deles, a visão deles de Jesus era outra. Era uma visão errada, era uma visão limitada, era uma visão deturpada. Tem muita gente que pensa assim, eu amo Jesus, Jesus é bom, Jesus foi um grande homem, um grande filósofo.
Ah, não, e acha que estão falando de Jesus, estão exaltando a Jesus. Não, Jesus foi um grande. Eu me lembro que uma vez eu conversei com um médico, ele era um médico judeu. Aí a gente começou a conversar, eu perguntei ele, o que o senhor pensa sobre Jesus? O judeu que não é convertido, ele não crê em Jesus como nós cremos, como os cristãos creem, como a Bíblia nos ensina. Ele disse assim, não, Jesus foi um grande homem. Eu até surpreendi, porque muitos judeus até ignoram a Jesus. Mas aquele médico disse, não, Jesus foi um grande homem, um grande mestre, ensinou muitas coisas boas, muita ética, muita moral. Jesus foi um grande mestre, vírgula. Mas daí dizer que ele é o Messias, a isso eu não acredito. Ele está igualzinho, talvez alguns mestres da lei, alguns fariseus aqui. Eles talvez tivessem até alguma admiração, olhavam para Jesus e diziam, puxa, tem alguma coisa diferente nesse homem. Muita coisa que ele fala é interessante. Até mesmo alguns milagres, eu não estou acreditando muito não, mas eu estou vendo, quer queira ou quer não, mas houve um milagre acontecendo ali. Ele curou aquele leproso. Ou você não acha que muitos fariseus e mestres da lei não foram testemunhas de milagres? Claro que foram. Alguns deles até se converteram depois. Então eles tinham visto muito do agir de Jesus, mas a visão deles permaneceu limitada. Para eles, Jesus era apenas um homem. Mas se nós quisermos nos expor à possibilidade de um milagre, você precisa olhar para Jesus e entender que Ele é Deus, que Ele é homem, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele é singular, que Ele é exclusivo, que só Ele pode salvar você, só Ele pode agir na sua vida, operar um milagre na sua vida. Quarta coisa que a gente aprende nesse texto, irmãos. Se a gente quer se expor à possibilidade de um milagre, a gente precisa crer no poder de Jesus para mudar a nossa vida integralmente. Diz o texto, irmãos, que Jesus, quando viu aquela murmuração incrédula, quando ele viu aqueles pensamentos de incredulidade sendo gerados naquele ambiente, Jesus fez um desafio àquela situação. Ele disse, olha, o que é mais fácil eu dizer? Perdoados são os teus pecados? Ou levanta, toma a tua maca e anda? É lógico que é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados. Nós já comentamos isso aqui uma vez. Porque você falar isso, sem nenhuma evidência, é tudo uma questão de fé. Agora, quando você fala, toma a sua maca, levanta, toma a sua maca e anda, até quem não acredita vai ter que reconhecer que alguma coisa diferente aconteceu ali. Então Jesus faz esse desafio. E aí? E Jesus vai e diz àquele paralítico. Então, para que vocês, diz às pessoas e depois se volta para o paralítico. Primeiro ele diz, agora para que vocês saibam que o Filho do Homem é uma expressão bíblica que fala da humanidade de Jesus. Para que vocês saibam que o Filho do Homem, ou seja, que eu, Jesus, tenho autoridade para perdoar pecados. A ti te digo, levanta, toma a tua maca e anda. E aí, meus irmãos, diz a palavra de Deus, que imediatamente aquele paralítico se levantou. Pegou a cama dele, a maca dele. E agora ele estava curado. Ele chegou ali, crendo, se expondo à possibilidade do milagre. Jesus poderia ter decidido não curá-lo. Mas Jesus, irmãos, ele sempre nos surpreende. Porque aquele homem, ele foi buscar uma coisa. Buscar uma bênção. Mas ele voltou com bênçãos muito maiores. Ele foi buscar a cura para o mal dele, mal físico. Eu tenho uma doença, eu preciso de cura, Jesus. Mas Jesus não apenas curou ele no seu corpo, Jesus trouxe para ele o maior de todos os milagres, o milagre da salvação. Jesus disse, perdoados são os teus pecados. Uma pessoa, irmãos, pode ser curado de AIDS, pode ser curado de câncer, pode ser curado de lúpus, pode ser curado das piores enfermidades e morrer e ir para o inferno. O fato de alguém ter sido curado, se ela não se arrepender dos pecados e se voltar para Jesus como Senhor e Salvador, o fato dela ter sido curada não significa que ela foi salva, que os seus pecados foram perdoados. Eu conheço pessoas que já foram curadas por Deus mais de uma vez. Se ele não se converteu depois que eu me
que eu deixei de encontrá-lo, até o dia que eu conhecia, que eu estava em contato com aquela pessoa, ele nunca tinha se convertido. Ele tinha sido curado pelo menos 2 vezes e curas extraordinárias. A segunda vez eu participei. Eu já comentei isso aqui. Aquele homem estava doente, em casa, sem poder se mexer na cama, já vários meses tomando remédio, uns 3 meses. E numa noite nós fomos na casa dele junto com outro irmão, e chegamos lá, ele não podia nem se mexer na cama. Ele me disse assim, olha, amanhã, pastor, eu vou para outra cidade fazer uma cirurgia, porque o médico falou que eu preciso ir preparado para operar, porque o remédio não está fazendo efeito. Estava com uma inflamação no órgão genital. E naquela noite, nós lemos a palavra, o irmão que estava comigo orou, eu orei, pedimos a Deus que o abençoasse e fomos embora. E no dia seguinte ele acordou cedo e foi lá para uma outra cidade, onde tinha mais recursos médicos, ser examinado e com a possibilidade de fazer uma cirurgia. No dia seguinte, irmãos, quando eu cheguei na nossa congregação, era uma congregação pequena, era um campo missionário, quando nós chegamos na congregação, aquele homem estava de pé na congregação. E ele me disse assim, pastor, eu vim a pé, para o senhor ver que eu estou curado. Eu fui lá, o médico falou que eu estou liberado para trabalhar, não tinha mais nada. Olha o que Deus fez, irmãos. Nós glorificamos a Deus, oramos, exaltamos o Senhor, mas infelizmente, até o dia que eu mudei de lá, aquele homem não tinha de fato dado testemunho de que tinha se arrependido dos seus pecados e entregue a sua vida a Jesus. Tomara a Deus que hoje ele seja um servo. Mas ele demonstrou de uma forma muito clara que isso ainda não tinha acontecido até então na vida dele. Então não fique pensando, eu fui curado um dia, Deus me deu uma bênção tão grande, que eu fui curado, que eu fui liberto, Deus tocou naquele problema meu, então eu tenho certeza que eu estou na plena comunhão com Deus. Não confie nisso. Primeira coisa que a gente precisa buscar é o milagre do perdão dos nossos pecados. Jesus deixou isso muito claro. Primeira palavra que Jesus deu àquele homem na maca aleijado foi, perdoados são os teus pecados. Porque Jesus viu o coração dele, viu um coração quebrantado. E depois então Jesus completou a bênção. É algo que Jesus fez com a mulher que tinha o fluxo de sangue. Você conhece a história, ela chegou perto de Jesus pensando, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu vou ser curada. E ela foi curada, mas quando ela se encontra diante de Jesus, o que é que Jesus diz para ela? Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada desse teu mal. Você vai buscar uma bênção, você volta sempre com mais de uma. Mas para isso poder acontecer, você precisa crer no poder de Jesus para mudar a sua vida integralmente. Poder de perdoar, poder de salvar, poder de transformar, poder de curar. Jesus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele pode fazer muito mais. Talvez você esteja pensando, pedindo a Deus, Senhor, eu preciso desse milagre na minha vida. Mas Deus, meu querido, pode fazer muito mais na sua vida. E não há milagre maior do que você ser salvo, você ter os seus pecados perdoados. Sabe por quê? Porque esse é o único milagre que ele tem feito nessa vida e na eternidade. Todos os outros milagres vão ficar aqui, mas o milagre do perdão, o milagre da salvação, ele te leva para uma eternidade na presença de Deus. Quinto e penúltimo lugar, irmãos. Para a gente poder se expor à possibilidade de um milagre na vida da gente, a gente precisa obedecer a palavra de Jesus. Diz o verso 25, que quando Jesus disse àquele homem, levante, pegue a sua maca e vá para casa, irmãos, diz o texto, que no mesmo instante o homem se levantou diante de todos, pegou a maca e foi para casa, louvando a Deus. E a gente olha aqui e vê que não houve titubeio daquele homem, não houve dúvida. Quando Jesus deu uma ordem, ele obedeceu. Ele não ficou ali, será que eu vou conseguir? Será que eu vou poder fazer isso? Será que eu devo fazer isso? E se não der certo? Irmãos, quando Jesus manda fazer, faça. Faça. Obedecer à palavra de Jesus é fundamental para a gente estar exposto à possibilidade do milagre.
Quando você está ouvindo, dando ouvidos, obedecendo a palavra de Jesus, buscando a palavra de Jesus, você está exposto à possibilidade de um milagre acontecer na sua vida. Aquele homem, quando ele ouve aquela palavra, ele obedece, ele se levanta, ele faz o que Jesus manda ele fazer. Você vai ver que todas aquelas pessoas que experimentaram milagres foi assim. Aquela mulher que estava um dia numa sinagoga e Jesus chegou, e quando Jesus foi à frente da sinagoga, ele viu aquela mulher curvada. Ela vivia com a coluna torta. A Bíblia diz que Jesus chamou ela à frente. Vem para cá. E a Bíblia diz que ela se levantou e foi. E Jesus falou, endireita-te. E ela se endireitou. Ou seja, esse é um princípio bíblico. Para a gente se expor à possibilidade do milagre, a gente precisa obedecer a palavra de Jesus. Quando você está num ambiente como esse, você está exposto à possibilidade do milagre. Porque você está ouvindo a palavra. A palavra gera fé. A palavra gera a possibilidade do milagre. Mas para isso, para essa possibilidade se tornar mais concreta, você precisa obedecer a palavra de Jesus, meu querido. E, em último lugar, para a gente se expor à possibilidade do milagre, a gente precisa adorar e testemunhar de Jesus. Diz o verso que ele pegou a sua cama, finalzinho do verso 25, ele pegou a sua cama e foi para casa louvando a Deus. E o final do verso, o verso 26 diz, todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvaram a Deus dizendo, que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Eles foram testemunhas oculares de um milagre, irmãos. Não de um milagre, de dois. Não de dois, mas talvez de 4 ou 5, porque você tem dúvida de que talvez os seus amigos também não foram salvos naquele dia? Que foram responsáveis por colocar aquele homem diante de Jesus? A gente acaba aprendendo mais aqui. E quando você está ali para abençoar alguém, você também acaba sendo abençoado. Aquele homem, diz a Bíblia, que ele voltou para casa, ele foi para casa carregando a maca. O que você acha que aquele homem se transformou? Numa testemunha poderosa de Jesus. Ué, mas você não saiu daqui amarrado numa maca, você não foi para lá todo agarrado, todo preso, as suas pernas presas. O que você está fazendo assim? Eu conheci Jesus de Nazaré. Eu conheci Jesus de Nazaré. Aquele homem, ele é poderoso, ele mudou a minha vida. Eu entreguei a minha vida a ele, eu me expus a ele. E ao me expor a ele, eu recebi esse milagre. E olha, eu tenho mais coisas para dizer para você. Eu estou aqui conjecturando o que aquele homem deve ter dito quando chegou em casa. Eu tenho mais, não fui só curado fisicamente, não. Eu não estou só curado da perna, do braço, dos ossos, dos músculos atrofiados, tudo funcionando normal. A maca agora vai ser só um troféu. Olha, eu era amarrado aquilo ali, mas agora eu sou liberto. Não, eu também recebi o perdão dos meus pecados. Eu sou um homem salvo, eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou um cristão, um servo de Deus, um homem de Deus. E eu quero dizer para você, mulher, meus filhos, vem para cá. Vocês também precisam conhecer Jesus. Vocês precisam também receber Jesus na vida de vocês. Eu não tenho dúvida que certamente foi essa a experiência que ele compartilhou em casa. Que diz a Bíblia, irmãos, que ele foi para casa louvando a Deus, dando glória, exaltando Jesus, bendizendo o Senhor. E as pessoas que estavam ali ficaram pasmadas, impactadas, olhavam e diziam, mas esse não era aquele homem? É o que Deus faz hoje quando ele transforma uma vida. As pessoas conheciam aquela pessoa caída, conheciam aquela pessoa derrubada pelo pecado, marginalizada, desacreditada, oprimida, escravizada. E olha aquela pessoa caminhando de cabeça erguida, já não está mais amarrada àquela maca do pecado, está vivo, íntegro, caminhando com a Bíblia na mão, indo adorar o Senhor. As pessoas olham e dizem, aquele ali era um homem, mas agora ele é outro. Aquela pessoa ali era de um jeito, aquela mulher ali era de um jeito, aquele rapaz era de um jeito, eu conheci ele, aquilo ali era terrível. Alguns dizem assim, não valia nada. Não é verdade? Mas agora é um servo de Deus, olha que, será que é ele mesmo? Aquele cara andava na rua de qualquer jeito, agora, olha como é que ele está diferente. Indo para a igreja, pregando, falando de Jesus.
Cadê a marca dele? Cadê a marca dele? Ele não vivia escravizado? Cadê? Não, irmãos. Ele foi exposto a um milagre. E o milagre aconteceu. O milagre se manifestou. Meus queridos, se nós queremos nos expor à possibilidade do milagre, relembro a vocês, em meio à necessidade do milagre que você precisa hoje, faça tudo o que lhe cabe fazer, mas faça-o com fé em Jesus. Segundo, apresente-se a Jesus com todo o seu drama, com toda a sua dor, com toda a maca que você estiver amarrada a ela, com toda a situação, por mais difícil que ela seja. Terceiro, mantenha uma visão bíblica de Jesus. Não faça como os fariseus, os mestres da lei. Que será Jesus? Não. É Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele que pode mudar a sua vida. Creia no poder de Jesus para mudar a sua vida integralmente. Por que eu falo integralmente? Porque Ele perdoa pecados. Ele cura o coração ferido. Ele cura o corpo enfermo. Obedeça a palavra de Jesus. Adore e testemunhe de Jesus. Irmãos, quando nós fazemos isso, nós estamos expostos à possibilidade de um milagre. A qualquer momento, Deus pode vir fazer algo sobrenatural na nossa vida. A qualquer momento, Jesus pode dizer, agora chegou a hora, chegou o dia, chegou a bênção, chegou a resposta. E acima de tudo, a grande resposta, o perdão dos pecados, que leva você para o céu, que leva você a uma comunhão viva com Deus e com o povo de Deus. Essa é a grande conquista, é o grande milagre que você recebe. Diante de Jesus, irmãos, tudo é possível. Tudo é possível. O livro de Hebreus 11 fala isso. É a galeria da fé, pela fé. E aí vai falando do agir de Deus na vida de homens e mulheres do passado. Porque diante de Jesus tudo é possível. Tudo é possível. Ele perdoa nossos pecados e faz milagres na nossa vida. Estar diante de Jesus, gente, sempre é estar diante da possibilidade do milagre. Estar diante de Jesus é estar diante da possibilidade de termos a nossa vida transformada, de termos os nossos pecados perdoados, de ter o vazio da nossa alma preenchido, de ter a nossa visão da vida corrigida, de ter a nossa mente transformada, o nosso coração liberto. Diante de Jesus é a posição do milagre. Feche os seus olhos agora, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar por você em dois sentidos. Eu quero orar por você que precisa de um milagre na sua vida. Seja ele qual for. Milagre não é pastor que faz. Não é apóstolo que faz. Não é bispo, não é papa. Milagre quem faz é Jesus. Porque é um poder sobrenatural de Deus agindo na nossa vida. É ação soberana, é expressão da graça. Então, meu querido, creia que Deus pode fazer um milagre na sua vida hoje. Deus pode, porque Deus é Deus de milagres. Mas eu também quero dar a oportunidade a você que está aqui nessa noite, que de repente não recebeu ainda o maior de todos os milagres, o milagre da salvação, o milagre do perdão dos seus pecados, o milagre que traz a você a justificação, a redenção de Cristo aplicada à sua vida. Se nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus, você quer dizer para Jesus hoje, Jesus, tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados. Hoje eu quero receber o milagre do perdão na minha vida, o perdão para os meus pecados, porque a partir de hoje eu quero ser um homem liberta desses pecados. Eu quero ser um servo, uma serva do Senhor. Eu quero ser um homem, uma mulher comprometido com a tua palavra, com o teu reino, com a tua vontade. Se você quer fazer uma aliança nesse nível com Jesus, fique de pé aí onde você está. Eu não vou chamar você à frente hoje, mas se você quer tomar essa decisão, fique de pé aí mesmo onde você está. E nós vamos identificar você e orar pela sua vida. Esse é o primeiro apelo que eu quero fazer nessa noite. Eu quero entregar-me a Cristo. Eu quero que
receber o perdão para a minha vida, o milagre do perdão que só Jesus Cristo dá, que eu não encontro mais em lugar nenhum, que só Cristo tem para a minha vida. Você quer, meu querido, se reconciliar, entregar a sua vida a Cristo naquilo que eu acabei de falar? Fique de pé aí onde você está e nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos interceder por você. A segunda coisa que eu quero fazer nessa noite é orar por você que precisa de um milagre, que está hoje vivendo a necessidade de um milagre na sua vida. Eu quero convidar você também, numa atitude de fé, a ficar de pé aí onde você está. Nós vamos orar juntos, pedindo a Deus que opere, que faça. E mais importante, irmãos, é que você creia, que você entenda que Deus pode fazer. Que o que aconteceu na vida desse homem na Bíblia não é história para a gente contar para o filho dormir. Não é conto de fada. Não é história da carochinha. É revelação bíblica, é revelação de Deus. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Jesus, Deus que se fez homem. Jesus, Senhor de todo poder e toda autoridade. É Ele que pode fazer o milagre na sua vida. De repente você está aqui, você quer representar alguém que está doente, que está enfermo, que está passando um tempo que precisa de um milagre. Fique de pé representando essa pessoa, interceda por essa pessoa. E creia, meu querido, o poder de Jesus não mudou. Aquele poder que Jesus manifestou, dizendo para aquele homem: a ti te digo, levante, toma o teu leito e vai para a sua casa. Esse mesmo poder é o poder que está hoje sobre a igreja. Nós não somos igreja do homem, nós somos igreja de Jesus. E nós só existimos como igreja por causa do poder de Jesus. Então esse poder de Jesus pode manifestar-se na sua vida. Ah, mas pregador, a situação é impossível. Você lembra que eu falei no início? Milagre é algo sobrenatural. Você lembra que eu falei no início? Milagre é a ação soberana de Deus. Você lembra que eu falei no início? Milagre é a expressão da graça de Deus. Ah, mas a minha vida, eu não mereço um milagre, eu não mereço que o Senhor me escute. Glória a Deus se você já pensa assim. Você está exposto realmente à possibilidade do milagre. E quando a gente reconhece que nós não merecemos, nós estamos muito mais perto do reino do que nós pensamos. Creia. Entregue sua vida a Cristo. Renda-se a Jesus. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida a partir de hoje. Comprometa-se, aliance-se com Jesus. Chega de andar entre dois caminhos. Se Jesus é o Senhor, entre e caminhe nas mãos, nos pés, nas pegadas, de mãos dadas com Jesus. Vamos orar. Vamos interceder a Deus agora juntos, irmãos. Pai, em nome de Jesus, baseado, Senhor, na Escritura Sagrada, que nos encoraja a orar pelo milagre. Nessa noite, Senhor, nós invocamos a Tua presença soberana, graciosa e sobrenatural, Pai, sobre cada vida aqui presente, nesse lugar que está de pé agora. Deus, eu oro para que o milagre do Senhor venha sobre cada um, conforme a necessidade que cada um está expressando a Ti nessa hora, Deus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, muitos de nós, a semelhança daquele homem, amarrado a alguma maca na nossa vida hoje, Pai. E nós queremos nessa noite clamar pela libertação dessa maca, Senhor. Que o milagre do Senhor venha sobre estas vidas, Pai. Que o Senhor esteja liberando uma palavra de milagre, Senhor, nessa noite. Uma palavra de cura, uma palavra de libertação, Senhor. Que o Senhor esteja demandando sobre este povo que está de pé, Senhor, uma palavra de milagres, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cura enfermidades do corpo, cura, Senhor, enfermidades da alma, perdoa pecados, Pai, salva pecadores perdidos nessa noite, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que estas vidas que estão de pé, como aquele homem que foi posto diante do Senhor, estas vidas também estão expostas diante do Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor decretou o milagre sobre aquele homem, Senhor, o Senhor esteja decretando hoje também milagres aqui neste lugar, Pai. Que vidas sejam tocadas, Pai. Deus, em nome de Jesus, que madres sejam abertas, Pai. Que portas sejam abertas. Pai, que ossos sejam restaurados, Senhor.
que enfermidades, que infecções sejam repreendidas, Pai. Que cânceres sejam curados, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que vícios sejam repreendidos, Pai. Que escravidões espirituais sejam quebradas, meu Deus. Que nessa noite, Pai, o milagre do Senhor esteja sendo liberado sobre estas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais, ó Deus. Pai, nós estamos pedindo isso, mas faz mais, Senhor, do que nós estamos pedindo. Faz de acordo com a Tua graça, faz de acordo com o Teu poder, faz de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, opera maravilhas, Senhor. Opera, Senhor, para a glorificação do Teu nome. Nós cremos, Pai, que o Senhor não mudou, o Teu poder é o mesmo, Senhor. A manifestação da Tua graça é a mesma, Senhor. A Tua soberania permanece intocável, Senhor. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que o poder do Senhor seja manifesto, Pai, e que testemunhos sejam dados, Pai, dos milagres, do agir do Senhor sobre nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor. Amém.